Que a graça e a paz estejam em vossos corações nesta noite. Amém. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar convosco ainda antes de terminar o ano de 2006. Porque 2007 será o ano da plenitude, será o ano das vitórias de Deus sobre as nossas vidas. No final desta mensagem, nós vamos louvar o Senhor de novo com a orquestra. Orquestra bonita, né? Louvando e exaltando o Senhor. O pastor Santiago, quando eu entrei aqui, estava falando de sacrifícios. E já há algum tempo que o meu coração arde para pregar aqui o tema sacrifício de louvor. Eu queria ler com você o texto que está em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Ninguém sabe quem escreveu o livro, esta epístola aos Hebreus. Porém, a inspiração é a mesma que encontramos nos demais livros das Escrituras Sagradas. E este texto aqui é um texto que quando eu li, quando eu tive a chance de pregar num concurso no Teatro Municipal de Santo André, onde tiveram ali vários vencedores, e o vencedor naquela ocasião estaria ganhando a gravação de um CD. E Deus me deu esse texto, esta mensagem, a coisa de 2 anos atrás. E de lá para cá, toda vez que eu tenho oportunidade de ministrar esse texto, eu aprendo um pouco mais e vejo quanto estamos longe de oferecer o louvor que Deus realmente merece. Diz assim a palavra em Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Repitam após mim. Portanto, ofereçamos sempre a ele Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Pai, temos lido a tua palavra. Ela é boa, perfeita e agradável. E te pedimos que o Senhor aplique nesta noite em nossos corações. E que esta mensagem possa entrar nos nossos ouvidos e chegar até o nosso coração. E possa produzir o fruto e o resultado pela qual ela foi mandada. Que a partir de hoje, Senhor, ofereçamos a Ti o verdadeiro louvor, o sacrifício de louvor, a adoração que confessa o Seu nome. É o que pedimos, agradecidos no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Podeis assentar. Sacrifício de louvor. Esse é o tema da mensagem. Eu não preciso nem dizer que sacrifício é algo que vai além das nossas expectativas, além das nossas forças, além das nossas emoções. Sacrifício é algo que dói. Sacrifício é algo que não é comum se dar, não é comum fazer. Mas nós vemos em vários textos da palavra de Deus um aconselhamento para que a igreja não só ofereça um louvor, para que a igreja não só ofereça adoração, mas que a igreja ofereça, sobretudo, um sacrifício de louvor. Para ficar bem claro em nossas mentes o que é sacrifício, imagine vocês que Abraão, já na idade de 100 anos, tinha a promessa de Deus de que nasceria o seu filho, porém Sara, sua esposa, era estéril e também já avançada em idade, e o seu costume já havia encerrado, segundo a Escritura Sagrada. A seu tempo, Deus faz com que nasça-lhe Isaac. Depois que nasceu Isaac, Abraão não tinha mais aquele prazer de estar na presença de Deus, porque a presença de Isaac roubou o prazer de estar na presença de Deus. Isaac não
Abraão não fazia mais sacrifícios. Abraão não oferecia mais holocaustos. Abraão não conversava mais com Deus. E Deus resolve provar o amor que Abraão tinha por Deus, pedindo-lhe o seu único filho, o filho da sua velhice, o filho da promessa. E Deus manda que ele vá ao Monte Moriá e sacrifique o seu filho, que desse o seu próprio filho em holocausto. Deus não se compraz em sacrifícios humanos. Porém, aquele dia Deus havia pedido aquilo a Abraão, porque Deus estava testando a sua fé e o temor que ele tinha de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Abraão está no pé do Monte Moriá, e ao chegar próximo daquele monte, ele para os seus moços e diz: ficai aqui, porque meu filho e eu vamos subir, vamos adorar a Deus e voltaremos para vós. Ou seja, ele estava confiante de que Deus iria ressuscitar seu filho, de que Deus lhe daria um outro filho. Ele estava confiante, ele diz: voltaremos para vós. Está lá o holocausto feito de pedra, ele amarra o seu filho sobre a lenha, e quando ele pega o cutelo, uma faca para cortar, imolar o seu próprio filho, imagine que nessa altura o seu filho já está gritando, já está reclamando: meu pai, você vai fazer isso comigo? Aparece um anjo do Senhor e diz assim: Abraão, não faças tal, porque para ti Deus já providenciou o cordeiro. Agora sim, Deus tem certeza que você o teme, que você o ama, que você o adora. E nós estávamos ouvindo aqui o pastor Santiago falar de sacrifício, de quem se doa para Deus, de quem faz um sacrifício ou quem faz um pacto eterno. Há pessoas que fazem barganhas com Deus, mas há quem queira dedicar inteiramente a sua vida no altar de Deus e se consagrar para Ele. Há quem realmente queira entregar o seu coração inteiramente na mão dele, e as pessoas que estão dispostas a fazerem isto são pessoas que, além de ter temor de Deus, elas provam o seu amor para com Deus. E não importa o que Deus lhe peça, não importa o que Deus quer delas, elas estão dispostas a entregar, a se colocar no altar de Deus para louvor da sua glória. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 116. E você vai observar que o salmista, no capítulo 116 de Salmo, verso 12, ele faz uma pergunta, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Novamente eu pergunto, a pergunta do salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele mesmo responde nesse texto com várias respostas, porque uma só não é possível para responder uma pergunta tão importante como essa. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. E ele diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. E ele continua dizendo o que é que ele fará para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito. Ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo agora na presença de todo o seu povo. Aonde? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esta é uma mensagem de reflexão, porque estamos terminando o ano de 2006 e muitos podem estar chegando
hoje na igreja, neste culto, e pode estar dizendo assim: eu não tenho muito motivo para comemorar este ano. Graças a Deus que ele está terminando, mas eu não tenho muitos benefícios que eu tenha recebido. Há pessoas que só têm uma mente, uma visão para olhar o pior e o ruim que aconteceu, mas não conseguem ver os benefícios que Deus tem feito na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: se você está chegando aqui vivo e com saúde, e estando na presença de Deus, é porque Deus segurou na sua mão e te sustentou. E você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Talvez você precisa meditar um pouquinho e tirar da sua cabeça que esse ano só teve coisas ruins, porque teve muitas coisas boas. Deus foi contigo, Deus te abençoou, Deus operou milagres, Deus operou maravilhas. Talvez esse foi o ano da tua salvação, foi o ano que você teve um encontro com Jesus, foi o ano que você o aceitou como seu Salvador. Deus manda eu dizer que você tem muitos motivos para agradecer a Deus esse ano. E você vai oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Você vai oferecer um fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor e que agradam a Deus. Sacrifício de louvor era algo muito comum entre o povo de Deus, porque no Salmo 50, por favor, abra sua Bíblia, no Salmo 50, a palavra de Deus nos mostra que sacrifício de louvor era algo que estava constantemente nos lábios do povo de Deus. E Deus, ele se compraz. Deus, ele se alegra quando o povo dele oferece um sacrifício de louvor. E ele diz assim, versículo 23: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Preste atenção no que nós estamos lendo. Vou ler de novo para que você medite. Aquele. Isso quer dizer que nem todos conseguem oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Mas bispo, você ainda não explicou o que é sacrifício de louvor. Vou explicar. Mas eu quero primeiro que você entenda que sacrifício de louvor é algo que Deus quer. É algo que alegra o coração de Deus. É o verdadeiro louvor que tem que sair de dentro de você. Ele diz aquele, nem todos oferecem, mas ele diz aquele que consegue oferecer sacrifício de louvor me glorificará. O que você acha que às vezes glorifica a Deus? O fato de você vir no culto todas as vezes? O fato de você ser um dizimista fiel glorifica a Deus? Sim. O que é que Deus quer de ti? Eu posso garantir para você que Deus quer algo muito mais de você. Não está bom, Ele quer mais e você pode dar mais. Aquele que me oferecer um sacrifício de louvor me glorificará. Então o que é em suma o sacrifício de louvor? Eu já disse que sacrifício é algo difícil. Então o sacrifício de louvor é diferente daquele culto em ação de graça que você dá por uma vitória recebida. Vou dar um culto em ação de graça na igreja. Vou pedir ao pastor para oferecer o culto de hoje em favor, para agradecer a Deus por um milagre, por uma graça que eu recebi, por uma oração que foi atendida. Eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. É por isso que hoje eu vou à igreja, é por isso que hoje eu vou cantar, por isso que hoje eu vou pular, por isso que hoje eu vou louvar. Por quê? Porque eu estou muito feliz. Deus me abençoou. Há algo importante que aconteceu na minha vida. Muito bem. Esse louvor, eu quero te dizer que é fácil de oferecer. Isso é muito fácil fazer. Agradecer quando estou empregado. Louvar a Deus quando o meu salário está aumentando a cada mês. Agradecer quando meus negócios estão funcionando a mil maravilhas. Agradecer a Deus quando não tem ninguém doente em casa. Agradecer a Deus quando eu não preciso estar no médico. Agradecer a Deus porque eu estou com a geladeira cheia, a mesa está farta, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, conta no banco, está tudo mil maravilhas. É fácil louvar a Deus. O difícil é louvar a Deus quando parece que Deus fica em silêncio.
quando parece que Deus não responde, quando parece que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós, quando nós vemos a vida do vizinho, a vida do patrão, a vida do nosso próximo prosperando, porém a nossa vida parece que vai de mal a pior, parece que está afundando, e aí a gente vem para a igreja moribundo, mocorongo, triste, cabisbaixo. Vamos cantar para Deus? Hoje não. Vamos louvar o Senhor? Poxa, logo hoje. Se levanta, senta, senta, levanta. Para que isso? Vamos bater palma e você? Sabe por quê? Porque você diz: eu não tenho motivo para aplaudir, eu não tenho motivo para louvar, eu não tenho motivo para estar alegre. Pois é nessa hora que Deus quer ver quem é você. É aí que Deus quer conhecer o verdadeiro adorador. Por quê? O verdadeiro adorador não adora a Deus pelo que Deus faz, mas ele adora a Deus pelo que Deus é. Então não importa que Deus não tenha feito, não importa que eu não tenha conseguido passar naquele vestibular como eu sonhei, não importa que eu não tenha conseguido comprar aquela casa dos meus sonhos, não importa que eu ainda não tenha o carro que eu gostaria de ter, não importa que eu ainda não tenha conseguido pagar as minhas dívidas, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, porque mesmo isso não acontecendo, Deus continua sendo Deus. Ele não vai mudar, Ele não vai deixar de ser Deus, porque Ele não fez na minha vida, Ele continua fazendo. Você vê que o diabo, ele gosta de levar os cristãos a pensar baixo, a pensar com uma visão de derrotado. A Bíblia fala que vieram os filhos de Deus à presença de Deus e Satanás veio junto. E o Senhor, Deus olhou e perguntou: de onde vem Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta: viste meu servo Jó? E Deus dá testemunho desse homem, homem íntegro, obediente e que se desvia do mal. Aí Satanás coloca um ponto de interrogação: estaria ele te servindo de balde? Ou seja, o diabo está insinuando de que Jó servia a Deus e de que Jó tinha temor de Deus, porque Jó estava cercado de bens. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que o rebanho dele se multiplicava a cada dia. A Bíblia fala que esse Jó era um homem tão temente a Deus, que procurava se desviar do mal, a ponto de os seus 10 filhos fazer uma festa de madrugada. Ele se levantava e oferecia um sacrifício, um holocausto, um louvor a Deus, um pedido de perdão a Deus em favor de cada filho, dizendo: talvez um deles tenha pecado esta noite, tenha desagradado a Deus, tenha aborrecido a Deus, e jovem não sabe agradecer, e eu estou pedindo perdão por eles. Você vê o que é um homem que tem temor de Deus? Era Jó, crente de verdade. Um que sabia louvar a Deus não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. E segundo a Escritura Sagrada, Satanás disse: serve ele a ti de balde? Ele está cercado de bens, a sua fazenda cresce e se multiplica a cada dia, o seu gado não tem doença, na família dele não há enfermidades. Agora deixa eu tocar em tudo quanto ele tem, tu vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Porém, Deus conhecia a integridade de Jó e diz: pode tocar em tudo quanto ele tem, só não toque na alma dele. A Bíblia diz que Satanás saiu dali rapidamente. Sabe o que Satanás fez? Mandou fogo do céu, consumiu as suas 7.000 ovelhas, seus 3.000 camelos, a sua junta de bois e suas jumentas. A Bíblia fala que os filhos dele estavam reunidos numa festa. De repente um vento, acompanhado de um fogo que desceu do céu, matou todos quantos estavam na festa.
Imagine Jó tendo que dar conta de cada vida, de cada pessoa. Como se não bastasse, a Bíblia diz que Satanás colocou uma enfermidade em Jó, que eram chagas, tipo furúnculos, do alto da cabeça até as plantas dos pés, a ponto de ele não poder vestir roupas, tirar todas as suas roupas, se vestir de saco, deitar-se sobre a cinza, e com um caco de telha, Jó se coçava dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu imagino que ele fedia. Eu imagino que Jó estava cercado de moscas, que havia bichos tomando conta do seu corpo, o homem em estado de decomposição em vida. Isto que é uma desgraça, isto que é uma pessoa realmente descer ao fundo do poço. Estava mal. E a Bíblia diz que Jó estava orando, conversando com Deus, quando entra a sua mulher no quarto, talvez veio trazer um prato de sopa para ele, ou trazer um dos seus remédios, e quando ela entra, ela fala: você ainda retém a sua integridade, homem? Deus esqueceu de você. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Esquece dele. Deus não se lembra de você, Deus não te ama, Deus esqueceu de você. Aí ele oferece a Deus um sacrifício de louvor. Olha o que ele diz. Ele diz assim: assim como falas loucas, falas tu também. Receberia eu o bem de Deus e o mal não aceitaria? Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é sacrifício de louvor. Eu pergunto a você: Jó tinha motivo de falar bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade? Não tinha. Aparentemente ele não tinha, mas Jó havia aprendido que ele não tinha que louvar a Deus pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. E as pessoas estão sendo treinadas, irmãos, a louvar a Deus pelo que Deus fez. Não, você tem que louvar a Deus pelo que Deus fez. Nós temos que louvar a Deus também pelo que Ele não fez, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelos seus decretos. A coisa que eu e você não conseguimos entender agora, mas entenderemos depois, porque Deus sabe o que faz. Isso é que é louvor. Eu fico olhando também um outro que ofereceu sacrifício de louvor, que foi Paulo e Silas, que na palavra do Senhor nos mostra que esses homens estavam pregando na cidade de Filipos, e ali havia uma jovem, lá em Atos 16, que esta jovem tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação dava lucro aos senhores da cidade. Eu imagino que eles queriam jogar, eles queriam fazer investimentos, e eles iam até essa menina, até essa moça, e ela dizia: faça que vai dar certo. E dava certo. Então eles estavam prosperando, estavam alcançando valores altíssimos. E toda vez que Paulo e Silas passavam, ela dizia: esses são os santos homens de Deus. Um dia Paulo se irritou, olhou para trás e disse assim: espírito imundo, sai dela. E quando Paulo disse isso, o espírito sacudiu a moça, saiu, e aí ela não pôde mais dar revelações a ninguém. Porém, as escrituras nos diz que Paulo foi chamado para estar diante dos magistrados, e lá está no versículo 19: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, Atos 16, 19, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito oferecer ou receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando os vestidos, mandaram-lhe açoitar
los com vara. E eles apanharam tanto até vergonhas surgirem nas suas costas. Olha o que diz o 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandaram o carcereiro que o guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eles foram considerados bandidos de alta periculosidade. Lançaram eles lá no cárcere interior, no cárcere mais seguro, ou seja, as cadeias eram divididas assim em portas, então eles teriam que passar pela primeira, segunda, terceira, quarta, até chegar à última e serem soltos, porque as cadeiras eram como cavernas. Então tinha aquela cela lá do fundo, uma grade, aí a outra uma grade, a outra uma grade. Eles lançaram eles na última e amarraram seus pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas resolveram oferecer um sacrifício de louvor, porque a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Por que Deus quer que eu ofereça sacrifício de louvor? Porque através do teu sofrimento, das tuas lutas, das tuas dificuldades, mas você permanece feliz, alegre, contente, louvando a Deus. Você sabe o que os não crentes vão dizer? Você sabe o que o ímpio vai dizer? Vai falar: aquela mulher não tem motivo de estar feliz. Não sei por que ela é feliz. Por que ela está cantando? Eu sei da vida dela, eu sei da vida dele, eu sei as coisas que ele passa, eu sei as coisas que ela passa, eu sei o que ela sofre com esse marido, eu sei o que ele sofre com esta mulher. Eu sei o que os filhos na casa deles faz, e todo dia vai para a igreja e chega lá, aquela pessoa parece ser a mais feliz da igreja. Ela não tem motivo de louvar a Deus. Mas aí eles ficam querendo entender por que mesmo com tantas dificuldades, com tantas lutas que eles sofrem, por que eles continuam louvando a Deus? É porque nós aprendemos a louvar a Deus não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é, porque Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. E qual foi o resultado? Os presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Quando você oferece um sacrifício de louvor, irmão, você mexe tanto com o mundo espiritual, invisível, que você não sabe o que você desata lá. Você não sabe, mas é forte, é profundo. Quando você canta com a sua alma amargurada, com o espírito abatido, com o coração apertadinho, com o corpo dizendo não canta, mas a alma dizendo canta, o espírito dizendo canta, e você começa a louvar, a louvar, a louvar, mesmo sem ter motivos de louvar, louvar mesmo depois de uma derrota, mesmo depois de uma vitória que você não conseguiu alcançar, e você louva. Você não sabe, você mexe com Deus. Você glorifica a Deus, como diz o Salmo 50, 23. Aquele que me oferecer um sacrifício de louvor, me glorificará. As prisões de todos foram soltas. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e ia se matar, ia se suicidar. E Paulo diz: não faças tal, estamos todos aqui. E no mesmo instante, ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E você sabe por que aquela família do carcereiro se converteu? Por causa do sacrifício de louvor que aqueles dois estavam louvando a Deus. Porque talvez se fosse eu e você, que tivéssemos apanhado em praça pública, as nossas costas com vergonhas, nós diríamos: não vou mais ser crente não. Pastor Santiago, não quero mais ser crente. Deus deixou isso acontecer comigo. Deus não podia ter deixado isso ter acontecido comigo. Deus não é Deus. Deus não é bom.
como é que essas coisas me aconteceram? Se Deus é bom, por que a minha vida está assim? Porque Deus confia em você, amado, que você pode oferecer um sacrifício de louvor, algo do fundo da tua alma, algo do teu interior, algo que mexa com Deus, algo que Deus veja a tua fé, algo que você prova que tem temor dEle, algo que prova que você não está aqui atrás de milagres, apenas atrás de bênção, mas porque você reconhece o senhorio, a soberania dEle, e que Ele é Senhor da tua vida, e que te salvou, e que Ele merece o teu louvor. Isso importa. Aplaude forte a Jesus. Oh Senhor, receba o louvor da tua igreja. Isso que Deus quer, que a gente ofereça o louvor que agrade o seu nome. Para encerrar, há um outro texto da palavra de Deus, lá no livro de Abacuque, aonde esse profeta, ele mostra as dificuldades que ele estava vivendo naqueles dias. Ele tem uma visão otimista do futuro, ele tem uma visão de que o povo estava em rebeldia, o povo estava longe de Deus, mas que o povo chegaria à presença de Deus, mais cedo ou mais tarde, o povo viria a honrar a Deus, viria a glorificar a Deus, viriam a louvar o Senhor. E se eu fosse explicar aqui o capítulo 1, 2 e 3, eu tomaria a noite toda só explicando as coisas que ele estava falando, mas eu posso apenas me firmar aqui no capítulo 3, quando ele fala assim: a oração do profeta Abacuque sobre Gigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e passei a temer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, as lutas que esse povo passou, as dificuldades que ele vem enfrentando, levou esse povo a perder a autoestima, levou esse povo a esquecer da tua grandeza, levou este povo a esquecer das tuas misericórdias. Por isso, Senhor, nós precisamos de um avivamento através da tua palavra. Mande a tua palavra. No meio dos anos a notifica. Na tua ira o Senhor lembra da misericórdia. E ele diz assim: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Aqui Abacuque está falando algo que acontece no ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico funciona assim: a chuva, ela não vem do nada. A chuva é resultado de um processo. Primeiro o sol aquece rios, mares e oceano. E o vento ajuda nisso, porque até as roupas que você coloca no seu varal e elas aparecem secas, porque o vento faz o seu trabalho de colocar água no ar, e isso chamamos de umidade do ar. Você sabia que durante esse período em que o sol aquece os rios, mares, oceanos, esta água evapora, e lá em cima, na atmosfera, ela se condensa e formam nuvens. O vento faz o trabalho de espalhar essas nuvens, para que depois ela derrame-se em forma de chuva sobre todos. Assim funciona as bênçãos de Deus. O Espírito Santo, guardem isso, o Espírito Santo, Ele é quem nos leva a adorar. Que a Bíblia diz que o Pai procurarão os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ninguém consegue cantar sozinho, ninguém consegue adorar sozinho. É algo que o Espírito Santo tem que se mover em você. E você precisa estar bem com o Espírito. Porque se você cantar por cantar, não vai fazer efeito nenhum. Mas quando o Espírito Santo te leva a cantar, Ele coloca uma alegria no seu coração, Ele se move em você, Ele aquece o seu coração, que você oferece um louvor
não importando quem está do lado, não importando se está na igreja, se está no templo, se está em casa, no ônibus, no trem, lavando roupa, passando, cozinhando, e você começa a oferecer um louvor. Esse louvor sobe, e depois o Senhor faz com que este louvor desça em formas de bênçãos e vitórias sobre a sua vida. Só tem vitória aqueles que louvam a Deus. Você, irmãos, e eu precisamos aprender a louvar a Deus antes de receber, porque isso vai mostrar o quanto você crê, sabe? É como se você chegasse aqui hoje e falasse: Senhor, eu vou louvar porque em 2007 eu vou receber algo muito grande. Mas quem te falou? Ninguém me falou, mas eu creio e eu já vou louvar antes pela vitória que eu vou ganhar. Oh glória! Aprender a louvar a Deus antes da vitória vir. Ela nem chegou, mas eu já creio que já está nas minhas mãos e eu já tomo posse. Assim, irmão, o povo de Israel aprendeu. Eles cantavam antes pela vitória, porque eles tinham confiança em Deus. Aí esse profeta, o Abacuque, ele está dizendo isso: Deus veio de Temã e o santo monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Aleluia. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Mas aí o profeta, para a gente ganhar tempo, no capítulo 3, verso 16, ele diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Deus falou com ele de tal maneira. Então ele diz assim: entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ou seja, a nação esteja toda destruída, tudo esteja acabado, tudo perdido. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Oh, que palavra! E ele diz assim, e tem que ser a sua palavra, irmão: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor te fará andar sobre as alturas. Aleluia! Glória a Deus! Alabanto como anessai. Aí eu concluo dizendo o seguinte, irmãos: que só oferece sacrifício de louvor àqueles que conseguem sair da atmosfera natural do mundo real visível e conseguem entrar num patamar aonde o mundo é espiritual invisível. E aí esse cristão entende que ele está acima dos problemas, ele está acima das dificuldades, ele está acima das lutas, ele está acima de todos os problemas que vierem contra a vida dele. E é por isso que ele descansa no Senhor. E ele diz: aconteça o que acontecer, eu estou na mão de Deus, eu estou nos braços do Senhor, e a vitória é minha pelo sangue de Jesus. E eu tenho certeza que se você fizer como Jó fez, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 42, que Deus virou o cativeiro de Jó. Olha o que está escrito lá. E é o que eu creio que Deus vai fazer com você no ano de 2007.
Você vai prestar um louvor agora, que será uma semente, um sacrifício de louvor, que vai resultar e redundar em muitas bênçãos no ano que está chegando. Aqui no livro de Jó, no capítulo 42, Deus mostra a virada na vida de Jó, a partir do versículo 7. Ele diz assim: sucedeu, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei sacrifícios por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim que era reto como meu servo Jó. Você consegue entender uma coisa aqui, irmãos? Olha que Jó falou que era reto diante de Deus, e houve os amigos dele que falou coisas que eram mal diante de Deus. Jó falou algo que agradou a Deus, porém os seus amigos disseram coisas que desagradou a Deus. E quando é que nós falamos contra Deus? Quando murmuramos. E quando é que murmuramos? Quando estamos em aperto. E aí é onde a desgraça vem na vida de muita gente, porque no momento que você deveria louvar, é o momento que você abre a boca para murmurar. E a murmuração é um pecado que Deus fez destruir e consumiu dezenas, centenas e até milhares de pessoas de uma só vez, pelo fato de murmurarem. A Bíblia fala, irmãos, que devemos fazer tudo sem murmuração. Aí no versículo 9 diz assim: então foram Elifaz o temanita, o Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó, a oração de Jó, Deus aceitou. E então virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes tinha. Sabe o que eu entendo? Se ele tinha 7.000 ovelhas, agora Deus lhe deu 14.000 ovelhas. Se ele tinha 3.000 camelos, o Senhor deu agora 6.000 camelos. Se ele tinha 500 juntas de bois, o Senhor deu 1.000 juntas de bois. E se ele tinha 1.500 jumentas, o Senhor deu agora 1.000 jumentas. Versículo 11: então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que lhes haviam, que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, porque o nosso Deus é o Deus que vira cativeiro. E versículo: e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Um homem que aprendeu a louvar a Deus pelo que Deus é, e não pelo que Deus faz. Eu queria que você ficasse de pé agora, e junto com o Ministério de Louvor Local, a gente oferecesse a Deus um louvor. Talvez muitos de vocês que entraram aqui hoje não tenha muitos motivos para louvar. E talvez vocês digam: só Deus sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe como eu estou terminando esse ano. Ofereça um sacrifício de louvor, e você vai ver o que Deus vai fazer. Se alegre
Se alegre, esqueça os problemas, esqueça as dificuldades. Se alegre, cante, jubile-se, exultem-se diante de Deus. Porque a palavra diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu tenho certeza que Deus operou muitos milagres em suas vidas. Antes de nós cantarmos, feche os seus olhos por alguns instantes. E eu queria que o Espírito Santo te fizesse lembrar de um momento terrível que você passou esse ano de 2006. Uma perda, um momento de enfermidade, um momento no hospital, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de frustração. Pense em algo aí. O Espírito Santo faça com que essas pessoas se lembrem de um momento difícil que elas passaram nas suas vidas. Agora vai ser exatamente por isto aí, por esse momento difícil que marcou a sua história, que marcou a sua vida esse ano, que te trouxe muita tristeza, que te trouxe muito desgosto, que você vai prestar esse louvor. Você vai louvar a Deus por isso. Você vai agradecer a Deus por isso. Certamente Deus vai aceitar o seu louvor. E assim como Ele mudou a história de Jó, Ele vai mudar a sua história também. Amém? Então vamos cantar. Assim como a costa anseia por águas, Como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Receba o nosso louvor, Senhor. É para ti, Jesus. Inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. assim como a Aleluia. costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu Aleluia. e Deus meu. Como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. Oh, aleluia! E Deus meu, aleluia! Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio,
Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, chegamos diante do teu trono com ousadia. Reconhecemos a tua soberania, que é o controle sobre tudo aquilo que o Senhor tem criado. E colocamos as nossas vidas diante do altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Oferecemos nesta noite o fruto dos nossos lábios, como um sacrifício de louvor que confessa o seu nome. Tu sabes, Deus, que muitas vezes o nosso corpo resiste à adoração. Resiste, Pai, o cantar por tanta tristeza, por tantas dores e sofrimentos. Porém, temos aprendido a oferecer a Ti um sacrifício de louvor, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando as coisas não estão como gostaríamos que estivesse. Te celebramos, declaramos a Ti o nosso amor, declaramos a Ti a nossa adoração. A Ti pertencem toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor pelos séculos dos séculos. Eternamente seja exaltado, seja glorificado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Alguns deles nós às vezes não tomamos nem conhecimento, e nem sabemos, Senhor, contá-los, porque são muitos. Mas o Senhor tem sido benevolente para conosco. O teu favor tem sido constante em nossas vidas, diários. Então receba o nosso louvor, receba a nossa adoração no trono da tua graça, e reveste, Pai. Começa a mudar o quadro de tristeza em alegria, começa a mudar a veste de luto, Senhor, em veste de louvor. Senhor, começa a mudar as cinzas em festa. Começa a levar o teu povo a uma adoração profunda, perfeita, Senhor, que chegue ao trono da tua graça. Que em nome de Jesus seja repreendida a tristeza, seja repreendida a mágoa, Pai. Que seja destruída agora toda ação do maligno que tenta bloquear a nossa mente, para não entender o propósito de Deus, para não entender a vontade de Deus, que muitas vezes é contrária à nossa vontade, que vai diferente daquilo que sonhamos, daquilo que esperávamos. Em o nome de Jesus, nós oramos para que tenhamos sabedoria para realizar a tua obra e para adorar a Ti, como és digno de receber o nosso louvor. Pai, sabemos que mesmo que as coisas não estejam nos alegrando, o Senhor continua sendo Deus e continua sentado no trono, e a vitória certamente virá pelo nosso louvor, pela nossa adoração, pelo nosso sacrifício. É o que oramos e agradecemos a Ti, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia! Que